Neste momento, quero chamar a preciosa atenção de todos. Nós vamos fazer a abertura deste ato solene orando a Deus. E logo em seguida, nós vamos passar o microfone às mãos do nosso amado pastor, presidente da nossa SEADEMA. Ele fará o ato inaugural e eu vou fazer a oração de abertura em o nome de Jesus. E os irmãos auxiliares, se quiser ficar mais perto, é um prazer nosso tê-los bem mais próximos de nós. Quero avisar que logo após encerrarmos a fita, nós os pastores vamos à frente. E logo em seguida, a multidão, o porteiro vai ficar autorizado para abrir os portões, quanto à porta e os portões, as entradas irão ficar franqueadas. Nós vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus, aleluia, nosso querido Pai que está nos céus, neste abençoado momento, ó Pai, nós aqui estamos em nome de Jesus, ó Deus da nossa eterna salvação. Nós lhe agradecemos, ó Pai, por este momento tão desejado, momento que de fato, Senhor, é realmente a aspiração de toda a tua amada igreja, Assembleia de Deus aqui em Barreirinhas, ó Pai Celestial, que nesta hora, Senhor, glória a Deus, nós estamos à frente desta obra da qual, ao longo desses anos, nós estamos batalhando, Senhor, para contemplar este ato solene que vai realmente, Senhor, se processando nestes momentos, ó Deus de misericórdia, e para tanto, Pai, nós estamos contando com a sua presença. É o que nós te rogamos, Senhor, no nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, a paz do Senhor. Amém. Esta data é uma data memorável e com certeza ficará um marco indelével na vida desta igreja aqui em Barreirinha. Um templo construído e o momento da sua inauguração não pode passar como uma festa comum, mas sim como um marco extraordinário na história das Assembleias de Deus no nosso estado, consequentemente no Brasil. Nós temos, pela graça de Deus, a felicidade de poder estar convosco neste momento inaugural, momento da inauguração deste templo, que com certeza tem gerado uma expectativa muito grande no meio do povo evangélico desta cidade. E queremos neste momento também parabenizar a esta igreja que elaborou, trabalhou arduamente para que este dia se completasse de uma forma inexplicável e indizível. E quero vos parabenizar na pessoa do vosso pastor, o muito digno pastor Luiz da Silva Negreiro, e consequentemente da sua família. Negreiro, conheço há muitos anos, por onde passou, deu certo. Tem trabalhado muito bem e afinado com as doutrinas
que norteiam as Assembleias de Deus do nosso país. E aqui não poderia ser diferente. Eu tinha certeza que a sua vinda para cá não demoraria para que este dia viesse a acontecer, com este marco histórico da inauguração desta bonita casa. Esta casa que tem por finalidade de abrigar o trabalho de Deus, abrigar aqui as mensagens, doutrinas que as Assembleias de Deus comungam, as 14 doutrinas básicas, as 14 doutrinas fundamentais, que é a estrutura das Assembleias de Deus, porque está norteada pela Bíblia, que é a base fundamental da nossa fé, da nossa maneira de crer. E esta casa tem por finalidade de cultuar a Deus, e depois de preencher em todos os sentidos espirituais, ela tem e vem servir para melhor embelezar e ornamentar esta cidade. Barreirinha está de parabéns. O povo de Deus aqui desta cidade está de parabéns pela inauguração deste bonito prédio. O rei Salomão, quando construiu o grande templo ali no Monte Moriá, 950 anos antes de Cristo, e naquela construção chegou o dia da sua inauguração, e ele fez um púlpito de bronze de 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento, com 1,5 metro de altura, e colocou no pátio, assim como nós estamos à frente deste prédio. E ali ele fez uma oração a Deus, composta de 960 palavras. E naquela oração, ele disse a Deus: Senhor, Tu és muito grande, os céus não podem te conter, mas nós temos construído uma casa, com certeza é uma casa humilde, apesar de uma ornamentação inigualável para prédios daquela época, mas para a faustosa presença de Deus era pequena. E então ele disse: mas quero, Senhor, que esta casa seja dedicada a Ti, para que Tu passe a ouvir as orações feitas neste lugar. E diz a Bíblia: e Deus ouviu aquela oração, e naquela noite que ocorreu aquela inauguração, ele fala a Salomão dizendo: eu ouvi a tua oração, e te informo que se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu atenderei às orações que foram feitas aqui neste lugar. Aleluia! O nosso Deus, o autor aos Hebreus, diz que Ele é o de ontem, o de hoje e o será para sempre. Não mudou. Creio piamente que Deus vai atentar para as orações que vierem ser feitas aqui nesta casa. Que esta casa não venha servir somente na segunda parte, que é no ornamento e embelezamento
embelezamento da cidade, mas que nesta casa tenha um lugar especial, ou venha tornar-se um lugar especial para o povo de Deus, tê-lo como agência do céu, casa de Deus, casa de oração. Povo de Deus, parabéns, hoje é um dia histórico e que faz parte da história do povo de Deus. Nós temos, pela graça de Deus, percorrido todo o nosso estado do Maranhão. A nossa convenção está presente em 184 municípios dos 217 municípios do estado. E construído, já temos mais de 6.000 templos construídos. Deus tem abençoado de forma extraordinária. Nós não temos tempo de atender todos os convites para contribuirmos na inauguração dessas casas, para sediar o trabalho de Deus. É uma prova forte e contundente que Deus tem estado com o seu povo e vai continuar com o seu povo. São promessas eternas de Deus. Por isso, queridos irmãos, chegou o momento e o dia tão esperado de dedicarmos esta casa a Deus. E agora queremos parabenizar todos aqueles que contribuíram, direto ou indiretamente, que oraram, que trabalharam. Não importa a importância, importa que você deu com amor, com carinho, dedicação e com certeza o Deus do céu, que de boamente nós servimos, vai vos ressarcir, porque Ele é eterno, Deus e Senhor, e tem sido durante todo esse tempo o nosso Redentor, como diz o profeta Isaías. Por isso agora eu creio que os irmãos estão desejosos de adentrarem a esta casa. Abramos nossas Bíblias e leamos o Salmo que encaixa com este assunto. Salmo 100. Logo após a leitura deste Salmo, após a leitura deste Salmo, nós iremos orar. E logo após, as pessoas que vão descerrar as fitas, os irmãos, pastor dirá, nós iremos convidá-los e a fita vai ser descerrada, aberta as portas e então franqueada a entrada para o povo de Deus. Leamos, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi o Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Todo o povo de Deus, diga comigo, o versículo 4, recite comigo. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Deus eterno, Redentor nosso, maravilhoso Senhor, estamos aqui em frente a esta casa que os teus filhos construíram
todos os que contribuíram para isto. E agora chegou o dia memorável da dedicação desta casa a Ti. Queremos neste momento, Pai, Te agradecer por tudo que Tu tendes feito, pela Tua graça, pelo Teu poder. E agora, meu Pai, quando iremos participar do momento bonito, quando a fita vai ser descerrada e abertas as portas para o Teu povo adentrar na Tua casa. Esta casa é Tua, construída para Ti, para o engrandecimento do Teu reino. Por isto, meu Pai, aceita com aroma suave as Tuas narinas e dispensa as bênçãos gloriosas. A Ti, Pai querido, vem e manifesta a Tua bênção mais e mais sobre o Teu povo, sobre a Tua gente. E que este dia possa ficar como um marco forte na história da Tua igreja nesta cidade. Pai querido, atende dos céus, ouve a nossa oração, a Ti rogamos, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Eu fui a Ti.
oração. Eu gostaria de agradecer de primeira mão ao pastor, presidente desta convenção, pastor Pedro Damasceno, meu pai, meu amigo. E em 2008 eu tive a honra de receber um convite seu para vir ao Maranhão, e desde esse dia Deus tem aberto portas aqui nesse estado para mim. Eu louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, o pastor Osiel Gomes, grande amigo, a minha mãe, e Deus possa abençoar poderosamente as nossas vidas essa noite. Os obreiros da minha retaguarda, Deus abençoe todos. É um prazer estar nessa igreja, compartilhando convosco essa festa. O Otoniel, que anda comigo em todo o estado e em outros estados também. Cadê o Otoniel? Estava no tempo? Não, né? Estava fora, né? Com os CDs, e no final do culto pode procurar e vai estar disponível para os irmãos. Agora toque na pessoa que está do seu lado e diga assim: meu irmão. Diga forte, diga: meu irmão. Teve gente que nem acreditou e pensou que essa obra não ia ser concluída, e pensou que eu não ia estar aqui hoje, mas para vergonha do inimigo, levante sua mão e diga: olha eu aqui. Dá um pouquinho de retorno na voz, querido, e abre um pouquinho do agudo na voz, por favor. Te peço isso na simplicidade. Pode soltar o playback no CD preto, a faixa 1. Vamos louvar a Deus nessa noite, porque Ele merece receber a nossa oração. Aleluia. Já fizeram de tudo pra me fazer calar. Tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos que um dia Deus sonhou pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo e eu sobrevivi. Olha eu aqui, e ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. Mas eu estou aqui, olha eu aqui. Ei, irmão, o inimigo até pensou que você tinha desistido, saiu espalhando por aí que você tinha morrido. Ei, mas pra vergonha dele, olha nós aqui.
Vou só lembrar você que você é pentecostal. E lembro mais uma coisa: você está na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus é conhecida pelo glória a Deus, o aleluia, línguas estranhas. Crente que está aqui presente, eu tenho certeza que você crê que Deus fala. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: nada está perdido, eu estou no controle da situação. Só quem veio adorar Jesus pode começar a fazer isso. Só quem veio adorar Jesus pode começar a fazer isso. Porque eu vou te avisando que eu sou assembleano do pé roxo, da mão roxa, do corpo todo roxo. Eu sou assembleano nato e eu sou cheio de fogo. E eu estou sentindo a glória de Deus aqui neste lugar. Irmão, a faixa 1 desse CD, eu mandei me dar a oportunidade, eu sou assim. É meu jeito. A faixa 1 do CD branco, antes que você solte, toque no irmão que está perto de você. Agora toque, irmão, toque com convicção e com coragem. Diga: meu irmão, Deus não recebe ordem de ninguém. Diga para ele: Deus é quem dá ordem. Agora diga para ele assim: e a ordem de Deus nessa noite, para a tua vida, eu profetizo, diga: é vitória.